Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Denilson. Estou aqui hoje com o prefeito Denilson e com a Marta Lima. Ela é formada em filosofia e é especialista em política e gestão em saúde. Hoje, no dia 18 de maio, temos dois assuntos muito importantes a serem tratados, que é a luta antimanicomial e também que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia 18 de maio, para a luta antimanicomial, é muito importante porque defende-se que as pessoas que têm algum problema mental, né, digamos assim, que têm alguma perturbação mental, que elas devem ser tratadas de maneira igual às pessoas, né, que elas não percam os seus direitos como cidadãos. E nesse dia, né, a partir de 1987, aconteceu dois eventos importantes, né, nesse dia, que foi a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília e também o Encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental em Bauru, em São Paulo. Então, por isso que o dia 18 de maio ficou marcado por ter, né, sediado esses dois eventos importantes. E o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi marcado no dia 18 de maio, porque em 1973 aconteceu, né, um caso absurdo de uma criança, uma menina de 8 anos, que foi raptada, drogada, violentada, morta e carbonizada. Isso em Vitória, né, capital do Espírito Santo. E até hoje, as pessoas que cometeram esse crime não foram penalizadas, elas não foram punidas. Então, 18 de maio ficou para lembrar nessa causa importante, essa defesa que as pessoas precisam, né, ter consciência de que elas precisam, né, fazer para praticar a sua cidadania também. E aí, hoje, nós estamos recebendo a Marta Lima, porque o Denilson já vai explicar o porquê o convite para ela participar da nossa live aqui hoje. E eu vou deixar vocês dois conversando aí, e depois eu volto, caso tenha alguma pergunta, alguma curiosidade de alguém, pode mandar que a gente responde ao final da conversa, tá bom? Bom bate-papo para vocês aí. Obrigado, Thalita. Obrigada, Thalita. Ô, Marta, mas que alegria poder te receber aqui nesse canal, sabe? Nós estamos aqui fazendo aí algumas lives assim, para manter a nossa população bastante informada, né? O que a gente vê muito nesses últimos dias é muitas fake news, muitas informações desencontradas, e nós fizemos as primeiras, tivemos aí 3 mil e tantas visualizações, o pessoal dizendo que está chegando a 5 mil pessoas, porque muitas pessoas vêm em conjunto, né, família, a mãe, o filho, o marido, a esposa. Ótimo. Olha a responsabilidade, né, e da gente mandar essa mensagem para esse grupo enorme de pessoas. Mas mesmo assim, mesmo com essa responsabilidade, a gente procura fazer, assim, lógico, melhor, a forma mais honesta. E hoje, quer dizer, na semana passada, que a gente estava preparando essa live sobre o dia de luta antimanicomial, eu falei, vamos chamar a Martinha. Então, para que todos saibam, essa moça bonita, que dá esse sorriso sempre aberto aí, que é uma irmã de coração, uma amiga hiper especial. A Marta que deflagrou todo o processo de construção do bem viver no ano de 2002, né, Marta? E aí, importante aqui, se você me permite, só contar um pouquinho. Em 1997, você foi chamada, né, para ser a secretária executiva do nosso consórcio, estava nascendo o Cisver. Olha para você ver, 97. E aí, eu cheguei em 96, me parece, que eu cheguei em 96. Eu me lembrava do secretário de Itutinga, saudoso colega, o Adilson, né, que está aí no Reino da Glória hoje. O Adilson, sentei do lado dele, sem conhecer ninguém, o nosso prefeito era o Aristeu, e o Aristeu, 10 horas da manhã, fala assim, você vai ser o secretário de saúde. Eu falei, é mesmo? Verdade. Já troca a roupa, você tem que ir para São João del Rei,
Você vai com a Lulude trabalha no nosso hospital, que é discussão de negócio lá, de internação hospitalar, lá. Aí nós chegamos lá, né? Chegamos no aquele monte de gente discutindo os valores de AIHs, que autorização para internação hospitalar, né? E eu cheguei e vi aquela quantidade de gente, Marta. Daí, uns 20 minutos de discussão, eu olhei para o lado. Você de onde é Tutinga? Eu sou Adilson, é um prazer, eu sou de São Tiago. Ô, Adilson, me explica o que é IH. Aí eu lembro que no final da reunião o Adilson me apresentou você e falou assim: mais um menino aí, ó, que tá chegando, não sabe nada. Não sabe nada. Quero ouvir você. Boa noite, né? Boa noite para todo mundo, boa noite para as famílias de São Tiago, boa noite para todas as pessoas que estão assistindo a gente, né, Dedê? Denilson. Eu chamo carinhosamente de Dedê há uma vida, né? É um prazer estar aqui falando, é um prazer ter, viu, Denilson, você ter feito esse convite nesse momento, né? É muito prazeroso e, ao mesmo tempo, é tão bom te ver e poder chegar na casa das pessoas e contar um pouquinho da nossa história, né? Nesse momento tão difícil aí para mas para muita gente. Né? Vou falar que não está fácil para mim, não está fácil para minha família, não está fácil ficar longe da minha filha, longe da minha mãe, mas eu tenho certeza que tem gente passando situações mais complicadas, né, do que a gente, e é um momento realmente da gente discutir o tema da data de hoje, né? E a nossa história, eu falo sempre isso, que a história da saúde mental na região de São João del Rei é uma história que começa de uma forma muito bonita, né? E o Denilson participou disso, e essa história que o Denilson conta é muito engraçada, porque nesse dia que o Denilson, em 1997, que estávamos nós numa grande sala, chega esse menino. Lógico que eu não sou tão velha, né? Assim, chega o Denilson, né? Sentado à frente, assim, bem atento, aquele olhar atento, eu não esqueço disso. E quando vai ver, chega uma hora lá, depois a gente ter discutido horas, ele levanta a mão, viu, Dedê? Você levantou a mão e perguntou o que era IH, perguntou para mim o que era IH, que era um tema que a gente estava falando há muito tempo, que é autorização de internação hospitalar, né? Aí eu falei, nossa senhora, esse não sabe nada, meu Deus do céu, vamos ter que começar do zero, né? Denilson, eu falo que é o melhor prefeito do Brasil, sou fã, mesmo porque eu não conheço todos, tá, Dedê? Mas eu conheço todos que eu conheço. Eu estou muito encantada com o seu trabalho, com a sua competência, com a sua honradez, sou muito encantada. E sei do seu esforço diário, sei do seu esforço. E eu falo que nessa época, vou contar rapidinho para vocês como é que aconteceu a história da saúde mental na nossa região, né? Assim, o início do nosso programa Bem Viver, né? Em 86, eu entrei na Diretoria Regional de Saúde, eu era uma menina de 18 anos, e em 1986 eu passei no concurso e fui trabalhar na área da saúde. Foi exatamente nesta época, 86, 87, que se deu o nascimento do Sistema Único de Saúde, né? Foi em 1986, a carta. Então, tudo isso eu vivi junto. A história do Sistema Único de Saúde desde a sua criação, desde o seu início. No início não entendia muito bem, comecei a estudar, a ver, a saber o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo no nosso país, e o SUS foi criado, e juntamente com ele, né, a luta antimanicomial se iniciou, né? Na verdade, a luta era antiga, né? Desde 1970, os profissionais de saúde mental, eles tinham uma força muito grande, eles se reuniram, né, pensando que seria necessário o fim dos manicômios, né? Vamos lembrar aqui de manicômio, né? Muita gente hoje, né, Dedê, assim, que nasceu, acho que até minha filha, não sei, acho que depois, quem tem 20 anos, talvez 15, os adolescentes de hoje, não sabem muito bem o que é isso, né? Que estrutura que é essa? Um manicômio,
né? Um hospital de doido. O que é isso? Hospital de louco, como eles falam, né? Então, é uma estrutura completamente desumanizada, é uma estrutura que a pessoa é julgada lá dentro ela é abandonada, muitas vezes é abandonada pelos parentes, às vezes o tratamento ele não é muito adequado, há uma necessidade de medicalização muito grande, né? Então, esses hospitais psiquiátricos, vocês conhecem bem o Hospital Colônia de Barbacena? Por causa da data de hoje, anteontem eu estava vendo um vídeo sobre os Porões da Loucura lá de Barbacena, que quem tiver coração forte, pode assistir. Quem não tiver, né, Dedê? Então, assim, foi um hospital colônia, que na época eu tive a oportunidade de visitar por 2 vezes, só que quando eu visitei, já não era mais daquela forma que era, né? Ele foi criado em 1903, o Hospital Colônia de Barbacena. Em 1960, já tinham passado, assim, parece que nessa época de 1960, eu estava vendo um dado hoje, até para entender o que aconteceu no Hospital de Barbacena, né? Ele tinha, nessa época, 5.000 pessoas em tratamento. Só que o tratamento lá era completamente precário, né? Tinha trem de todo lugar do Brasil que vinha para Barbacena e todo mundo mandava aquele que era um pária na sociedade, aquela pessoa que destoava do padrão, né? Não era necessariamente doente mental. E aí, no Hospital de Barbacena, morreram 60.000 pessoas, né? Em nome da doença mental. Quem acabou com tudo isso? Chamado o Holocausto Brasileiro, né? O Holocausto Brasileiro. Foi assim, o Franco Basaglia, que foi o modelo que nós implantamos no Brasil, né, que é um modelo da deshospitalização, do fim dos manicômios, ele é italiano, implantou lá primeiro, e quando ele veio ao Brasil, ele pediu o fechamento do Hospital de Barbacena. Ele foi visitar Barbacena, ele ficou tão impactado pelos maus tratos, né, e pelo número de pessoas completamente animalizadas, como ele falava, né, que ele pediu o fechamento daquele hospital. Então, assim, a história não é boa, né? A história da saúde mental não é uma história boa. A história, isso não só aqui, no mundo inteiro, né, Dedê? A gente teve Barbacena muito próximo da gente aqui, né? Muitas pessoas das nossas famílias, das famílias de amigo e outras que a gente conhece passaram por lá, né? E passaram por isso que a gente viu e vê acontecendo, né? O Hospital de Barbacena, só para concluir, ele foi fechado só na década de 90. Porque essa turma de profissionais de saúde mental, né, nessa conferência que eles deram o grito, né, foi o primeiro manifesto no dia 18 pelo fim dos manicômios, pelo fim do maltrato, por tratar o doente mental como um paciente, como um ser humano que tem direito, enfim. Isso daí foi neste dia que foi dado o primeiro grito de uma sociedade sem manicômios. Então, assim, fechar hospital psiquiátrico virou o lema, né? E agora, fechar o hospital psiquiátrico implicava em muita coisa, né? Grandes hospitais psiquiátricos nós tínhamos, com muito volume muito grande de pacientes, que ganhavam, assim, muito dinheiro do SUS, né, Denise? Muito dinheiro, então o lobby era muito grande. Então, para fechar esses hospitais não foi tarefa fácil, né? E esses profissionais todos lutaram, mas lutaram muito. Por isso que é luta antimanicomial, eles lutaram muito. Nada no SUS é fácil, né, gente? Tudo é luta, né, Dedê? E também, e aí foi assim. Também, assim, ali tinha um depósito de pessoas, né? Bom, vamos fechar e vamos, deixa eu ver aqui, vamos depositar essas pessoas aonde, né? Isso. E aí virou aquela... Porque aí, na verdade, assim, nós percebemos que as políticas que foram implementadas para ressocialização, né, para voltar à vida normal, possivelmente normal, as famílias receberem esses pacientes, às vezes agressivos. Não, foi uma época, eu me lembro de alguns, né, alguns rumores daquilo que eu não participava.
Mas eu tive, né, aí já, com você à frente ali do CISVER, e a gente aprendendo a fazer saúde pública, estrutura de saúde pública, né, já com toda essa vivência sua dentro do regional, que eu acho que foi muito importante, como servidora pública da saúde, já participando desses ambientes, né, tendo conhecimento disso tudo, aí você já trouxe algo que era muito necessário para ligar com aquilo que estava acontecendo nos municípios. Isso. Foi na época, foi muito marcante para a gente, que foi na época do mandato do Zé Serra, que era o ministro da Saúde, né? A gente falava assim, puxa vida, ele dá uma ordem lá, o dinheiro cai aqui no outro dia, né? Você lembra aquele fundo a fundo? E assim, a gente começou a vislumbrar tanta coisa naquela época e realizar, né? E quando você trouxe essa proposta, e aí o grupo foi, alguns outros profissionais ali com você, eu me lembro que nós idealizamos o seguinte, só para as pessoas entenderem, olha, cada equipe de Bem Viver, nós temos que montar uma equipe para cada 5 municípios. Então, os municípios reúnem ali em torno dos, né, então aqui São Tiago, exemplo, né, São Tiago, Ritápolis, Coronel Xavier Chaves, Resende Costa, Tiradentes, vamos supor. Então, ali nós temos que ter, cada município tem um local, uma casa para receber esses pacientes, humanizadamente, né? E um agente de saúde, uma pessoa que vai tratar das terapias, da aplicação das terapias. Aí nós temos que ter um psicólogo em cada município, e o CISVER contratou um psiquiatra e um neurologista para fazer o revezamento entre os municípios, para a gente ter adequação medicamentosa, né? E assim, era tudo muito novo, né, Marta? Eu falo... Não, e aí... Eu posso falar uma história aí. Pode falar. Não, pode terminar, desculpa. Aí o que aconteceu? Eu lembro que naquela época, Marta, sabe? Eu vou falar um termo aqui, não é que eu seja bem compreendido. Graças a Deus, naquela época, não tinha a tal da responsabilidade fiscal. Cara, se tivesse responsabilidade fiscal, a gente é tolido, né, de construir diversas políticas públicas, implementar tanta coisa hoje. Naquela época, e assim, tinha o prefeito aqui em São Tiago, na época, era o Aristeu, como eu disse, e o Aristeu topou tudo. Então, vamos fazer. Esse negócio, tem uma quantidade, assim, de valores que vem. Se a gente fizer isso, a gente consegue tal. Não, vamos fazer. Ele era animado, né? E eu sei que nós implementamos saúde de família 100% na cidade, no município, em 2 anos, né? Você sabe disso, o Pestana teve muito junto com a gente, depois mais tarde, né, a gente teve esse grupo todo importante, né, com a gente, o Antônio Jorge. Mas, só para colocar um detalhe, como pessoal abençoado, né? Tivemos a oportunidade de montar essa estrutura aqui em São Tiago, né, que perdura até hoje, faz um trabalho excepcional. Durante a semana nós vamos ter uma live também com os psicólogos, os profissionais da saúde mental e também de outros grupos aqui. E também, Marta, depois em 2001, eu assumi a Secretaria de Saúde em Lagoa Dourada. E lá uma das primeiras providências foi montar a estrutura lá, né? Que também, assim, eu acho que funciona muito bem hoje e tal. E aí nós conseguimos logo expandir para 3 equipes em 15 municípios. Eu disse isso aqui só para dizer para você e para todos aqueles que estão nos ouvindo, do dado que, assim, que enche o coração da gente. Hoje, até na hora que eu anunciei a nossa live, eu falei, vai ser emocionante. Porque todo mundo sabe que a gente chora por causa desse SUS, a gente chora por causa do sistema de saúde, sistema público, e a gente ama esse negócio, né? A gente emociona. Cara, acredita, nós tivemos índice 0 de internação hospitalar psiquiátrica aqui na região. Gente, tá receita pro Brasil aí, não é possível, né? Aquele sofrimento, sofrimento daqueles pacientes, aquela angústia, daquele sofrimento. Principalmente, hoje mudou um pouco o perfil, porque nós temos os usuários de droga, né, os craqueiros, tem toda essa coisa, droga, diversas drogas, álcool e tal, mas naquela época era essencialmente o psiquiátrico, né, que ele tinha aquelas crises por falta de
um sistema, né, que desse a ele um pouco mais de atenção específica. Nós ficamos absolutamente encantados com aquilo, e aquilo assim, falei, gente, isso sim tinha que dar Jornal Nacional, Jornal Nacional. e dar muito ibope, né? E nada, e aí eu falei, mas como é que nós estamos no caminho certo? Coisa mais linda. Amém. Coisa mais linda. Ô, Marta, construído pelas suas mãos e por nossas mãos. Eu falo, Denilson, que tem uma história anterior que eu acho que é importante as pessoas saberem, da ousadia do Cisver, né? Eu falo que nós era uma turma de secretários municipais de saúde e de prefeitos, eu sempre falo que era além do tempo deles. A gente estava além do nosso tempo. Eu sempre penso isso. Porque o Denis falou da lei de responsabilidade fiscal, a gente tinha mais facilidade do que hoje, mas a gente tinha muita dificuldade de conhecimento, dificuldade de informação, não era igual hoje, né? Hoje nós estamos aqui, eu estou em Belo Horizonte, Denis está em São Tiago, nós estamos conversando sobre o nosso... Naquela época, tudo era mais difícil. Né? Dificuldade de acessar governo estadual, para nós, quem era, como que a gente conseguia conversar com o governo estadual, como que a gente conseguia conversar com o governo federal, nunca na vida a gente imaginava uma coisa dessa. Eu era muito nova também, todo mundo muito novo, mas tinha muita vontade de trabalhar, todo mundo tinha muita vontade de trabalhar, então nós viramos uma turma que decidiu fazer saúde na região, nós decidimos. E a época São João del Rei ficava alheio. Então, já que a gente não tem São João del Rei, nós vamos inventar. Como que nós vamos fazer para levar os nossos pacientes para ter acesso a serviços, né? E aí, todo projeto que era colocado na mesa, os prefeitos olhavam aquilo com atenção, os secretários olhavam aquilo com atenção, e a coisa ia acontecendo de repente. O Cisver estava espalhado, a gente estava atendendo, já que São João del Rei não tinha, a gente pôs raio-x no lugar, ultrassom no outro, endoscopia no outro, nós fomos fazendo isso, não tinha gente de transportar, nós queríamos transporte ainda. Enfim, tudo foi acontecendo muito rápido e muito porque os prefeitos, à época, os secretários, eles se envolviam demais com os projetos do Cisver. E aí, o que aconteceu? Só contar a historinha. Essa turma de secretários à época, muito ousados, já que São João del Rei não tinha, a reforma psiquiátrica estava lá. Os pacientes que tinham surto nas cidades, os meninos ligavam e falavam assim, os meninos, né? Os secretários ligavam e falavam assim, surtou, o Tonzinho surtou, é polícia. Chama a polícia. Era o que eu falava, a gente não tinha outra solução. Saúde mental era caso de polícia naquela época, né? Vamos lembrar de uma época que tinha poucos enfermeiros, não tinha PSF, não tinha... Era uma época que tudo estava começando, o PSF estava começando, tudo estava nascendo, né? Era a construção do SUS ali mesmo. E São João não tinha CAPS ainda, não tinha nada disso, a gente nem mal sabia mais ou menos o que era CAPS, estava estudando ainda, né? E aí, esse dia, nós resolvemos, então, criar um CAPS regional, já que a gente não tinha um CAPS em São João del Rei, então regional. E fomos atrás do Ministério da Saúde e conseguimos financiamento e achamos a casa, convencemos o prefeito de Tiradentes à época, né? A alugar, porque a gente precisava deixar esse estigma de que saúde mental era caso de polícia. Pega a paciente que está surtando e a polícia vem, pega ele e leva para o hospital psiquiátrico em Barbacena, em qualquer outro lugar, larga ele lá e resolveu o problema, né? Era mais ou menos assim. Mas eu entendia muito bem isso tudo, porque o desespero da família, eu tenho um irmão que é doente mental e participei disso e sei, assim, sinto na pele, fico muito emocionada porque eu sinto na pele exatamente isso tudo. A dificuldade da família, o que a gente faz na hora que está surtando, como é que vai fazer, enfim, é muito desesperador quando você não tem uma estrutura para te dar suporte. Aí, o que nós fizemos? Então, era um CAPS regional, Denilson estava junto, a confusão. Aí, fomos conhecer CAPS em Juiz de Fora para ver como é que funcionava, que foi muito impressionante. Na hora que a gente chegou lá, eu não esqueço, que veio um doidinho, assim, com muito respeito, né? Um portador de sofrimento mental na porta, com uma chave no pescoço, abrir a porta.
e foi levando a gente para dentro, aí tinha gente tocando violão, aí tinha outro pintando, aí tinha outro cortando cabelo do outro, e era um ambiente tão alegre e tão... Era um ambiente de tratamento, né, verdadeiro, né, humanizado. Aí todos os secretários virou para você, a gente quer isso, agora acabou, Marta, nós queremos isso aí. Eu falei, não, senhora, como é que nós vamos fazer isso? Inventamos essa ideia de fazer um CAPS regional, sem São João del Rei, sem a época ainda ter uma legislação, porque a legislação do CAPS da rede, acho que foi 2011, né? Então, nós inventamos um CAPS regional. E só não deu certo... e conseguimos um recurso do Ministério da Saúde, um projetão. O Ministério da Saúde ia financiar a estrutura inteira. Foi mesmo. E só não deu certo porque a cidade era pequena, e eu entendo também, né? Porque as pessoas da cidade ficaram com receio de levar todos doidos da região para lá, e os portadores de sofrimento mental iam ficar lá naquela cidade, enfim. E não deu certo. Aí, como não deu certo, nós ficamos muito tristes. Cheguei no CISVER, sentei com o secretário, ela falou, gente, não deu certo, mas nós vamos fazer para resolver esse problema? Como nós vamos fazer? Eu lembro direitinho que nós sentamos na mesa, a Tânia, amor da minha vida, gosto demais, adoro ela. Conceição da Barra. A Tânia, de Conceição da Barra, sentou do meu lado. Os meninos, eu não lembro exatamente, a de Coronel Xavier Chaves, a Maria Tereza, não lembro a época de São Tiago quem estava, mas enfim, fomos sentando nós ali, e todo mundo meio angustiado, meio chateado. Eu falei, não, gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos desenhar. Eu lembro exatamente do fluxograma que nós desenhamos na mesa e rabiscamos no papel. Eu falo que aquilo ali eu guardei, que era o início de um belíssimo trabalho. Que nós falamos assim, então tá, nós não vamos ter CAPS? Então nós vamos fazer o contrário. Em vez dos médicos ficar aqui, e todo mundo vir para ser atendido, nós vamos levar os médicos nos municípios, um psiquiatra e um neurologista, lembrando que um especialista naquela época, para atender um paciente portador de sofrimento mental, a gente levava 2 meses, 3 meses para marcar uma consulta com ele. Então, o neurologista só Deus sabia o que era isso na vida. Então, era muito difícil fazer com que o paciente tivesse um controle, enfim. Tudo era complicado, e o paciente só piorava, porque quem é portador de sofrimento mental precisava de medicamento, é uma doença, eu falo que é muito sofisticada, né? É o detalhe do detalhe da sua fala que vai decidir o que você vai tomar, qual quantidade de medicamento, o que vai ser, enfim. Então, de 3 meses para uma consulta, a gente conseguiu, então, nesse rodízio, aí o que acontecia? Médico, terapeuta ocupacional, assistente social, na época eu não lembro se tinha, mas depois fiquei em dúvida, e neurologista, e o psicólogo de cada município, ficava lá no seu município, e nós contratamos essa equipe itinerante que passava nos municípios. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Foi uma revolução, porque os nossos pacientes começaram a ser controlados, as nossas psicólogas e os nossos psicólogos tinham certeza que ele estava medicado corretamente, que podia contar com o médico na próxima semana para dar suporte, e começamos, então, a fazer outros tipos de atividades com eles, que era o que eles sonhavam, que eram as atividades terapêuticas, né? Muitos pintavam, e cada um tinha a casa, que era a casa da saúde mental no seu município. Eles não precisavam sair de lá. E, na época, o recurso que a gente recebeu do Ministério da Saúde para o CAPS regional, nós financiamos a estruturação de todas essas casas, né? A gente comprou cadeira, comprou jogo, comprou livro, comprou tudo, mesa, comprou tudo, né? Tudo em parceria. Assim, os prefeitos, no início, nós tínhamos 5 municípios somente que aderiram, porque era caro, tinha que financiar. Os municípios, os prefeitos que pagavam os médicos, né? Juntos, a gente cotizava. Um médico cobrava, exemplo, R$1.000. Eram 5 municípios, cada um dava R$200. Mais ou menos essa a lógica, né? E, de repente, o negócio foi crescendo. De repente, os resultados, assim, dos psicólogos falarem nas nossas reuniões, que a gente tinha reuniões quinzenais, né? A Tânia era coordenadora, chegava lá e falava assim, Marta, ano passado nós não tivemos nenhuma internação, o Denilson acabou de falar, isso era uma coisa, assim, para nós, que era muito preciosa, né? A doença mental ali
os nossos pacientes sendo tratados com dignidade. Isso paralelo a uma estrutura de rede que estava sendo construída ainda. Não tinha CAPS ainda em São João, não tinha. De repente, essa rede veio, e a gente já tinha uma rede interna dos nossos municípios que tinham esse tipo de atendimento, né? É uma pena que a gente não escreveu sobre isso, é uma pena que a gente só trabalhava, né? Escrever, a gente não escreve nada. A gente escreveu, a gente não fez uma análise dos dados na época, né? Até hoje, né? Isso é uma coisa muito preciosa, assim, a saúde mental da região do Campos das Vertentes, né? É claro e está claro que é uma doença insidiosa, ela vem, às vezes, de forma muito agressiva, enlouquece mesmo, a pessoa surta, né? E tem a outra doença que é o início da doença, que é o início de qualquer doença, assim, é o estupim de qualquer doença, que é a depressão, né? Hoje nós temos no mundo, quando eu trabalhava na secretaria, e até hoje, né, a epidemiologia mostra para a gente, o que mais incapacita no Brasil, e em Minas Gerais confirma, é a depressão. Pior do que morrer é você ficar incapacitado o resto da sua vida, dentro de casa, sem vontade de fazer nada, né? É o morto-vivo que eu falo, né? Então, é a doença que mais incapacita hoje é a depressão, e ela leva a outras doenças muito mais graves, né? Então, esse tema que a gente fala, eu estava vendo também que a gente estava, o tema das crianças que são exploradas sexualmente, eu estava vendo o indicador de adolescente, da segunda causa de morte de adolescente, de 15 a 29 anos, é suicídio, né? Então, assim, segunda causa, aí eu falei, nossa, mãe, então é uma doença que a gente tem que prestar muita atenção, né? Graças a Deus, nós temos aí esse grupo que até hoje luta, esses profissionais de saúde mental, né? Que até hoje lutam pelo não manicômio, não colocar as pessoas, né? Julgar as pessoas dentro de hospital psiquiátrico, né? Enfim, é isso, Dedê. Contei um pouco da história aí. E agora, com esse tempo de pandemia, nós temos falado muito nisso, assim, da importância do sistema se aprimorar mais e mais, né? A fim de dar suporte àqueles que possivelmente tenham ou venham ter esse sofrimento mental, porque toda a situação que nós estamos vivendo no momento, ela mexe profundamente com o ser, né? com o ser humano. E agora, acho assim que, é lógico, o perfil da sociedade hoje é muito diferente de tudo aquilo que era o perfil no início do nosso projeto, lá em 97, 98, que já deu grandes resultados. Mas hoje eu vejo muitos bons resultados também. Nossas equipes são valorosas, um trabalho assim, importantíssimo para o sistema, né? E agora cabe a todos nós, gestores, os profissionais, ficar pensando um pouco mais adiante para a gente ver o que nós vamos poder fazer hoje para a gente diminuir os impactos daqui a alguns meses, daqui a um ano, frente a tudo isso que a gente está vivendo, né? Mas outra coisa interessante também, Marta, é que esse grupo, né, que se estabeleceu do programa Bem Viver, hoje eles trabalham bastante em rede, né? Agora tem os encontros, me parece que são encontros mensais, lá no CIVZER, todos os psicólogos, alguns assistentes sociais, alguns profissionais que estão ali, e a hora e meia a gente encontra lá com a Taninha, com os outros profissionais ali nas reuniões, organizando as ações regionais, fazendo uma análise de todos esses dados aí, do futuro do sistema, de como tocar esses casos e tal. E aí foi construído, e aí você lembra disso, através do CISVER, né, reunindo os grupos de pacientes, né, para marcar esse dia 18, o dia da luta antimanicomial, um encontro em alguma cidade. Então, todo ano, 18 ou próximo ali, né, nós já participamos de um encontro juntos, né? Então, assim, a gente tem essa marca forte do CISVER. A gente pega os nossos ônibusinhos, a gente pega os veículos,
coloquem os pacientes e vamos fazer festa em algum município. Né? Aí tem muito forró, muita dança. Hoje eu estava lembrando do último que eu fui. Muita comida, né? Muita festança e teatro e muita coisa boa. Tudo bem. Esse ano seria em São Tiago. Nós vislumbramos esse dia para a gente fazer uma festa aqui em São Tiago, sabe? Na verdade, até morrer, para todo mundo. A gente ia fazer uma festança no forno ali, o pessoal fazendo biscoito ali no forno da praça, colocaram algum desses pacientes habilidosos para fazer biscoito e tal, para a gente estar ali junto. Né? Bom, quis Deus que nós tivéssemos esses dias invertidos, né? Assim, a nossa vontade não foi à frente. E aí nós estamos, então, nos reinventando. Falei, então, mesmo assim, nós vamos marcar o dia de luta. O dia de luta, importante demais hoje estar aqui com você e, obviamente, ações que estão acontecendo, além dos nossos profissionais que vão estar também fazendo outras lives. Nós estamos com um grupo aqui de WhatsApp também, assim, bastante extenso, o pessoal está procurando exatamente para a gente dar aquilo que é o mais importante, assistência àqueles que estão sofrendo, né, do ponto de vista mental, nesse momento. E, assim, é uma história muito bonita, né, Marta? É uma história... Você falando aí, só para o pessoal de casa entender um pouco disso, você disse bem, você disse o seguinte, às vezes os jovens de 15, 20 anos, eles não entendem, não conseguem nem vislumbrar o que nós passamos, né? Você imagina, a gente assumiu uma Secretaria de Saúde, como foi o meu caso, em 1997, e eu trabalhei 8 meses em pé, não tinha uma mesa. 8 meses colocava a bebeira, né, que era a nossa querida aqui, tinha uma salinha ali, logo na entrada da prefeitura, ela trabalhava com a Maria na tesouraria, simples, era tudo assim, não tem computador, tinha nada, tinha uma máquina para datilografar, e ali chegavam alguns documentos, alguns papéis, a gente colocava ali em cima do arquivo, assim, e olhando ali, e... Mandava com ele para o braço, né, Dani? E aí, Marta, olha para você ver como que eram as coisas. A gente pegava carona numa Kombi da educação, das segundas, quartas e sextas, para levar 3 hemodialíticos para São Del Rey, e aí a gente colocava mais alguns pacientes de TFD, de tratamento fora do domicílio. As pessoas especializadas, né? Que marcavam lá em São João del Rei. E às vezes aí pensou uma coisa ou outra, o Cisver começou a comprar alguns serviços, e aí você sabe como é que foi a história, foi um negócio muito interessante, assim, gente. Aí eu falava, o que nós tínhamos? O nosso primeiro carro da saúde, hoje nós temos uma frota, nós temos mais de 100 funcionários hoje na área de saúde de Santiago. Na época, o nosso primeiro carro foi uma Kombi, ambulância, que era do hospital, o hospital passou um aperto, eu chamei o Oliceu e falei assim, pelo amor de Deus, dá uma grana no hospital, R$3 mil, parece. Então, para essa Kombi, a gente vai adaptar. Ficou marcado, né, do set, você lembra que foi fotografado nossa Kombi. Nós tiramos ali aqueles apetrechos de dentro da Kombi, né, que era toda fechadinha, e adaptamos ali, banco para 5 pessoas atrás, mais 2 à frente, a Kombi levava sem segurança, não tinha cinto, levava para essas viagens a São Del Rey, outros lugares, 7 pessoas, 7 pacientes. Tinha que resolver o problema, né, Danilson? Achava alternativa para resolver. Então, assim como a nossa luta com o paciente do sofrimento mental, que era esse nome que a gente dava antigamente, era muito incipiente, toda a rede era muito incipiente, né? E assim, depois nós passamos por uma revolução, porque aí vieram os anos de 2000 e pouco, eu lembro que o Aécio assumiu o governo, faz aquela revolução financeira. Quando nós assumimos, eu assumi meu mandato em 2005, né? Primeiro mandato. E aí o Estado já estava numa situação melhor. Conseguiu fazer alguns arquivos, né, alguns convênios. E devagarinho. E aí o Arnaud, lá de Barroso, o Arnaud assumiu a presidência do Cisver, né? Ficou por 2 anos. Depois eu me meti e assumi a presidência. O pessoal te chamou para Belo Horizonte. Eu falei, e agora? E agora? Pensando o que você está fazendo, né? Pô, aí viemos de hoje aqui a nossa querida amiga Juliana, que também é uma
Falei com ela semana passada, né? Nós tivemos uma live também muito legal. E mandar um abraço para a Juliana que está aí nos vendo. E aí hoje a gente tem uma potência, né? O Cisver é uma potência. Marta, eu vou te dar um dado aqui que talvez você não saiba. A instituição, em termos assim, de orçamento, das nossas 4 instituições, a maior até um tempo pouco atrás era a Anver. Hoje o Cisver bate assim, facilmente, tem o maior orçamento das instituições da região. Nós estamos atendendo milhares e milhares de pessoas todos os meses, né? Me parece que nós chegamos, eu não sei, a Juliana vai me chamar a atenção, puxar a orelha, que eu não sei o dado certo, mas eu acho que são 80 mil procedimentos em 2019, né? Só para a Prefeitura de São Tiago, nós colocamos R$500 milhão no Cisver. Exclusivamente municipal, né, Denise? Isso aqui muito avanço, né? Tomara, Marta, que assim, quem dera se o Estado tivesse avançado como os municípios, o governo federal tivesse avançado, nós teríamos saúde pública de primeiro mundo, né? Porque os municípios estão preparados, né? Mas, voltando então ao tema, Marta, só para a gente fechar algumas coisas aqui, né? Eu sempre penso isso. Algumas ações regionalizadas, elas são muito inteligentes, né? Elas são muito... Elas têm um poder muito grande, porque elas somam os esforços, somam as necessidades e somam também os resultados, né? Isso. Então, assim, dentro desse assunto que estendeu também para a violência contra a criança, nós tivemos um grande ganho também, e eu sei que nós contamos muito com você, porque na época, quando nós levamos a ideia, a Juliana falou, Nilson, você vem com essas ideias de colocar as crianças da Casa Lar para o Cisver e tal, né? O Cisver, não sabia o que fazia. A Juliana, como sempre, muito precavida, né? A gente está muito bem por isso, porque a Juliana é muito precavida e eu muito atirado. Então tem que ter um que tem que segurar e tem que dar. Enfim, montamos uma casa lá. A Casa Lar, você conhece hoje a estrutura da Casa Lar nossa, ô Marta? Lá no, não conheço. Um sítio de 6 mil metros quadrados. Amém, coisa linda. A quantidade de crianças, né? Embora o trabalho ainda precise sempre de muito melhoramento, mas assim, a quantidade de crianças dessa região que nós já tiramos dos braços, né, e das garras de pessoas violentas, sabe? De pessoas abusivas, de pessoas que passam por esse planeta aqui de forma descontrolada, né? Assim, mas como que nos dá prazer, sabe, de alegria de ver o resultado do trabalho, sabe, Marta? Então, eu acho que hoje, que é o dia de luta, que geralmente, e a palavra luta é tão forte, né? A palavra luta, ela é tão... Muito poderosa, né, Denise? Poderosa. Ela pode ser hoje aqui, que a gente poderia dizer que é um dia, dentro de todo esse quadro da saúde pública brasileira, é um dia de vitória por tudo que nós já alcançamos. Lógico, temos muita coisa para alcançar, temos muita coisa para fazer. Mas, olha, se a gente não celebrar os bons resultados que já alcançamos, né? A gente daqui a pouco joga a toalha e vai no banheiro. Então, assim, a nossa homenagem, sabe, mais sincera a você, aos psicólogos, a essas equipes todas, todas essas pessoas que fizeram desse trabalho de auxílio mental e agora com a proteção à criança. Um abraço à nossa querida Sabrina, lá em São João del Rei, e todo o corpo da Casa Lar. Vou dizer para você, assim, que maravilha, que coisa boa que nós tivemos como caminhar, né? E eu tenho certeza, fico pensando, Marta, quando eu olho para 20 anos atrás, que, né, eu perdi meus cabelos, você está vendo aí, né? Mas quando eu olho para 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu fico imaginando, gente, eu não quero muito não, quero ver daqui a 10, o quanto que a caminhada vai ser, porque isso aqui vai multiplicar, né? A facilidade hoje de formação de profissionais, na época, né? A facilidade que nós temos hoje, assim,
lógico, passando esse período de pandemia, de executar projetos, de recursos novos, né? Essas coisas vão, se Deus quiser, que vão melhorar mais. Você tem esse mesmo? Eu tenho certeza que você tem esse mesmo otimismo que eu, né? Certamente, Denil. Eu falo que para além da luta antimanicomial, né, Dede, que já avançou muito, né, e hoje nós temos também os CAPs AD, né, de álcool e drogas, né, que é um problema gigante, né, um problema gigante esse, do álcool e outras drogas, né, o uso de drogas. Esse é um problema que desestrutura a família, mas assim, para valer também tem na minha casa. Eu falo que lá em casa nós somos 9. Aí o povo fala que tem um de cada, né? Pela estatística, vai ter um de cada tudo. Então, assim, é um problema muito pesado também, e acaba que entra também nesse âmbito aí da saúde mental, né? Uhum. Mas, para além dele, Tânia, linda, saudade demais. Eu falo que foi a melhor época da minha vida, né? Assim, eu acho que eu vou ter muitas épocas lindas da minha vida, mas eu tenho muita emoção de ter trabalhado nessa época, muito emocionada. Para além da saúde mental, essa questão... Marta, eu falei isso, eu te falei aqui, né, que ainda falei com o pessoal aqui da prefeitura, eu falei, hoje não tem jeito de chorar. Eu estou segurando o tempão, sabe, Dedê? Tem jeito de emocionar. São pessoas muito importantes na minha vida, todos, assim. Você está falando da Juliana, da Aline, do William, são pessoas que trabalhavam também incessantemente, assim, sabe? Eu vi também, Dedê, igual você, que era o motorista da ambulância, Juliana, né? Que era uma menina, a Aline, chorona, uma outra menina, e de repente tem que estudar, e de repente nós fazendo licitação, e não tinha muito, sabia muito bem, começamos a estudar junto a Lei 80-80, vamos fazer, e a gente fazia tudo, e não sabia conferência? E vamos fazer conferência, o que nós vamos falar, vamos estudar, enfim, tudo a gente ia fazendo com uma vontade, com uma força de trabalho. Assim, eu falo que eu tenho muito carinho por amor mesmo, né? Pela Juliana, pela Aline, assim, tá dentro do meu coração mesmo, assim. O William, os meninos trabalhavam, a Camila, todos trabalhavam comigo lá. Muito carinho. E eu me impressiono com a capacidade de trabalho desses meninos. Eu me impressiono com o Cisver, as notícias que eu tenho, eu me impressiono com tudo. Mas tudo por causa desses prefeitos bacanas, sabe, Denilson? Eu falo que nós somos privilegiados aí na nossa região, sabe? Independente de São João del Rei, nós temos uma turma muito bacana, assim, de prefeitos. Na época, então, nem me falo. Né? E a época, eu me encantava. Um pessoal muito aguerrido, muito comprometido. Muito, né? Muito comprometido. Muito. E assim, esse comprometimento é indiferente do tempo, das dificuldades. Aqui em Minas, você sabe disso, nós vivemos assim... Eu tive um evento aqui em 2017, né, que foi o desabamento das casas, que deu aquela desestruturada, depois, graças a Deus, a coisa recompôs, passamos por aquilo. Mas em 2018, eu via prefeito tomando antidepressivo, porque a dívida, né, do governo, na época foi o governo Pimentel, né, chegou, no caso nosso aqui, a 4 milhões de reais. Imagina 4 milhões de reais, assim, quase 20% do orçamento, né? E a gente tinha prefeito que falou assim, eu vou abandonar, vou largar isso, né? E aí a gente reunia, um abraçava do outro. Não, vamos junto. Paciente de saúde mental mesmo. Vamos junto, né? E aí, isso tudo que você disse, essa garra do povo para a gente vencer. Eu falo que tem uma força que vai puxando as outras, né? Acho que a gente tinha isso, a gente tinha uma força. Vão fazer, vão trabalhar, vão mudar a realidade, vão mudar a vida das pessoas, né? Isso que a gente fez, é isso que vocês fazem, muda a vida das pessoas, né? Assim, e naquela área que é mais sensível, que é a área da saúde, né, gente? Que é a área mais sensível, nossa senhora. E aí, assim, estava falando que para além, Denilson, eu tenho que falar isso, que assim, é um assunto que eu não gosto de tocar, que eu fico muito mobilizada, muito emotiva, muito, que é essa questão da exploração sexual, do abandono, do maltrato com criança e com adolescente, né? Isso, eu falo que eu não dava conta de trabalhar com isso, acho que nunca na minha vida. Mas
é bom a gente explicitar isso e falar sobre isso, né? Porque hoje em dia ninguém fala sobre isso. Porque o segredo, a solução para isso é falar sobre isso, né? Quando a gente começar a falar com as nossas crianças sobre esse assunto, que é possível, né, isso acontecer com ela de uma forma... Hoje já tem cartilhas para crianças pequenas, pequenininhas, e vão... Né, tem musiquinha que a criança já vai entendendo um pouco, mas eu falo que é uma das maiores violências que existem, né? Essa violência, né, com a criança e com o adolescente também, né? Assim, eu clamo, eu falo sempre com os secretários municipais de saúde que esse assunto tem que falar sobre ele. Achar um tempo para lembrar as mães, principalmente as mães, que tem que explicar para os filhos como é que isso acontece, que isso é possível acontecer, né? É um assunto que dá problema de saúde mental no futuro, certamente, né? Para a família inteira também, né? Então, tem que é um assunto muito delicado, não daria muita conta, mas tem que falar sobre isso com as crianças, e esse é só um recadinho que eu dou, a gente lembrar de pôr isso na agenda, né? Hoje é um dia de refletir sobre esse tema. A gente reflete sobre esse tema, porque só de imaginar que os nossos filhos podem passar por isso, ou passaram por isso, e às vezes eles nem sabem que eles passaram por isso, às vezes passam e não têm ideia do que passaram, às vezes são obrigados, né? Enfim, é um tema, Denilson, você como gestor, grande, prefeito, né, tem que colocar na agenda sempre do grupo, né, dos diversos. Não pode ficar para debaixo do tapete, né, Marta? Isso que é verdade. Mas, assim, eu acho que assim, minha forma de entender, Marta, eu precisava mesmo, assim, quero te agradecer muito, porque é muito importante para a gente ter você aqui, sabe, nessa plataforma de comunicação. O nosso pessoal da comunicação está aqui na outra sala, né? Porque se estivesse aqui eu estava de máscara, né? Então tá aqui a Thalita, tá o Dri, a Adriana, que está em São Del Rey, o Flúvio está sempre aqui também nos apoiando, o Soaquiles nos ajudando aí na organização dessa estrutura, a quem eu agradeço todos vocês aí, nossa equipe. Eu sempre digo, gente, nós precisamos de comunicar com o povo, nós precisamos falar com as pessoas, nós precisamos levar a informação. Bom, aqui é democrático, né? Para ouvir quem quer, né? Mas a gente precisa de dar a informação. Exatamente. Então, assim, o seu exemplo, tá? A sua pessoa, e sei que hoje os temas são esses dois temas difíceis, né? Assim, mas você é sempre uma pessoa muito sorridente, sempre positiva, uma pessoa muito alegre, você sempre muito incentivou e muito, sempre foi essa pessoa que botou os meninos, você bem mais nova, e fala assim, meus meninos, vão para frente, ó. Você puxou sua mãe, né? Mãe de 9, então vamos puxar essa meninada, vamos trabalhar, vamos fazer isso. E tratar a gente como os filhos, né? Então, quero, lógico, te deixar à vontade para você dar a sua palavra final, seu tchau para a turma, mas olha, te agradecer muito por isso. Eu acho que não poderia ter um momento mais especial para hoje, com respeito a todos os profissionais, do que a sua presença aqui para a gente, sabe? Para mim, que sempre você foi uma inspiradora, né? Você sempre, até para puxar a orelha, você sempre puxou a orelha com uma delicadeza, assim, ensinando, né? Oh, meu Deus, precisava aprender com a Marta, né? Então, assim, eu nunca puxou a orelha, na verdade, sempre foi muito conselheira. Mas eu acho que o seu exemplo deve ficar para toda a nossa região, né? Esse exemplo de uma pessoa que, aos 18 anos, assumiu a responsabilidade já como uma servidora pública estadual e depois assumiu um consórcio aí abarcando 100 e tantos mil pessoas na região e consolidou o consórcio, né? Quando você foi para o estado, você deixou uma instituição bem consolidada. E no estado, seu olhar sempre, sabe, para essas ações regionalizadas, para essas ações de enfrentamento a esses temas pesados, né? E isso foi tudo muito importante, muito encorajador para nós, tá?
Que bom que você está construindo essa história bonita, menina. Amiga, que bom que essa história está sendo construída com tanta maestria, com solidez e com esse sorriso, né? Com essa alegria de viver. Eu amo, né, Dê? Você também sempre sorridente, sempre feliz, né, Dê? Eu quero, assim, despedir de todo mundo também, dizer que era isso, né? Era com alegria, com vontade de trabalhar, com jeito de fazer, né? Que a gente foi construindo esse trabalho bonito aí, cujo legado eu tenho muito, mas muito carinho, muito amor por ele, e a Juliana conduz perfeitamente, de uma forma muito linda, muito honrada, né? Assim, todos os profissionais de saúde mental, eu quero, assim, deixar esse recadinho que continue nessa luta, né? Que a luta é eterna, né? Que parece aí que está tendo uma reviravolta, que eles estão querendo que os hospitais se transformem em centro de convivência, alguma coisa assim, como da terapia, enfim, eu não entendi ainda muito bem, não, mas, assim, a luta continua sempre, nada é fácil, né? Nada é simples mesmo. Denilson, assim, meu reconhecimento também, eu vi você virar isso que você é hoje. Eu não tinha dúvida de que isso ia acontecer, né? Eu tenho um dia eu falo que nós vamos fazer uma live para contar as histórias, para a gente passar mal de rir, né? Porque o Denilson era um menino também, não sabia nada, só tinha muita vontade de trabalhar, né? E, de repente, foi crescendo e trabalhou com a gente no Civer, a Aline judiava dele, enfim, as coisas acontecendo e foi aprendendo, até um dia que ele resolveu ter um cargo eletivo e eu dei uma força, porque eu falo que a gente só muda as coisas quando a gente está no executivo. Só ali que a gente pode transformar a vida das pessoas, em lugar mais nenhum. Ali, se for um bom prefeito, ele muda, ele melhora, dentro do que é possível, óbvio sempre, né? Dentro da capacidade de recurso, dentro do que a lei permite, né? Mas é ali que ele muda. Então, o Denilson virou prefeito. O primeiro book de prefeito foi eu e a Juliana que tiramos as fotos, tiramos as fotos, né? Enfim, tem muita história bonita para contar e foi tudo uma construção muito bacana, né? Então, vamos cuidar da gente, né? Todo mundo cuidar de si, para ninguém ficar doente nesse momento triste, mas vai passar, né? Vai resolver daqui a pouquinho, se Deus quiser. Denilson, um abraço no fundo do seu coração, um abraço na sua família inteira, um abraço para todo mundo de Santiago. Hoje, especialmente, eu não estou muito sorridente, sabe, Dê? Hoje eu estou sentindo muita falta da minha filha, muita. Eu ganhei uma camiseta dela, ela mandou entregar aqui. A distância é um detalhe. Ela mandou entregar uma camiseta. Não a distância é um detalhe. Aí, pronto, meu olho inchou, acabou. Meu dia, a filha é tão especial quanto a mãe, né? Inteligente, sensível. Tá tudo bem, tá ótimo. Tá ótimo. Saudade só. Mas vivo, continuo sorrindo pela vida e trabalhando, e é isso. Um beijo para todo mundo, meus amigos todos do Cisver, que eu amo, as psicólogas que trabalhavam comigo, a Tânia, nossa mãe, meu reconhecimento também da sua competência e da sua capacidade de continuar, né? Sempre. Né? Beijo grande para você, grande demais. Então aí. Ô, Marta, São Paulo, quando escreveu uma carta lá para aquelas igrejas lá, e falou assim: alegrai-vos, digo outra vez, alegrai-vos. Né? E outro momento, contentai-vos com o que tendes, né? Então, são palavras importantíssimas para a gente, né? A Marina aí. A Marina vendo a gente, Marina. Te amo, minha filha. Que lindo. Aí, a Marina chegou em tempo. Estamos juntos, né? Então, estamos juntos. Ô, Marta, obrigado por tudo, querida. Deus te abençoe. Beijo. Obrigado pela tua presença. O dia hoje foi marcado assim, por essa alegria de fazer as coisas acontecerem, né? E por tantos resultados que nós tivemos aí e que nós vamos continuar tendo. Isso eu acho que é importante. Exatamente. Muito. Obrigado você.
você, te amo, dá beijo na Mara, nos meninos todos, tá? Pode deixar, tá bem. Valeu. Abraço, com Deus. Tchau. Pessoal, boa noite, pessoal. Eu não vou. Hoje não tem. Não sei, tem que ver até com a Thalita se tem algum assunto hoje para a gente tratar, mas eu acho que ficou por aqui, não, Thalita? Ou tem alguma coisa aí, Thalita? Muita pergunta? Não, perguntas não, mas tivemos muitos comentários positivos. Né, o Que... pessoal incentivando, falando que é um assunto muito importante de se tratar em live, o pessoal até pedindo para contar mais histórias, que é muito gostoso, né? A gente saber como que as coisas surgiram, né, para chegar até onde estão. Então, o pessoal incentivando para que essas histórias sejam contadas e muitos comentários positivos. A Tânia sempre participando aí, né? Até coloquei um comentáriozinho dela aí positivo, né? Aí na tela para a Marta também ver. E é só isso mesmo. Pergunta não tivemos, mas pessoal dando força, né? Porque hoje é um dia de força, né? Um dia de luta. Muitas lutas importantes e que a gente tem que, né, estar todo mundo junto para combater todo tipo de violência. Eu também fico feliz de chegar aqui ao final dessa live inteiro, até que graças a Deus não passei vergonha no povo de São Tiago. Então, aqui uma choradinha e tal, não emocionada, mas importante saber que nós temos uma rede que está bem construída, mas precisa de melhorar, né? Então, assim, é mesmo porque precisa melhorar, porque o desafio ele vai ampliando a cada dia. Então, fica aqui minha palavra de apoio também, meu abraço a todos os profissionais da área da assistência social, da área da saúde, especificamente o pessoal da saúde mental, da saúde emocional, né? Que Deus nos dê força para continuar nessa luta, que nos dê inteligência, que haja um espírito de luz para nos guiar, para que a sociedade seja amparada, para que as pessoas encontrem um colo, né, um lugar amigo para desabafar, para conversar, para que aquelas situações que estejam sendo vividas possam ali ser conduzidas por profissionais competentes que nós temos, né? Então, uma boa noite, muito obrigado, valeu demais. Obrigado, Thalita, obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Até mais.